pecado, era contra todo o marido. A parte 2 foi uma moça, chamava-se Genoveva. Acabou com 20 anos, esperto, dominante e atrevido. Encontrava-se em casa dormindo comigo. Ficaram movendo e caloroso, a tal ponto que tiveram pressa na necessária. Ele deixaria o serviço e ela ganharia de viagem para Deus. Quê? Você tá ficando doido, rapaz? Você vai largar o serviço para ficar com Genoveva? Ô, meu paizinho, dá juízo a esse rapaz, dá juízo a ele para quando ele voltar. Pelo menos ele ficar com Genoveva, que ela ainda é menina moça. Era o outro das vezes de ausência, mas por crença recíproca, que deveria fazer um juramento de fidelidade. Eu juro com Deus que não dá no céu. Você, fala de Deus. Estava celebrado e contrato. Não havia desprezo da sinceridade cristã. Vai. Ela chorava piamente. Ele tinha os meios para discipular. Afinal, separados. Voltou para casa para as perdas de seu coração, dizendo que ele estava próximo. Felizmente, não aconteceu nada. Eles foram passando na semana, já cobrando todo mundo, dormindo por aí. A conversa dele voltou no lugar de e deu lindo melhor fé. Não depressa ao pessoal do centro. Os companheiros que estavam juntos. Ei, você vai passar uma tremenda noite de almirante, hein? No colinho de dona... Era surpresa com o noite de almirante, eu esperava no céu. Deu lindo seu nome ensinado a Maria e Deus falava com o dragão. Levava grande felicidade dos olhos. Ai, conveniente, mal pertinho. Será que eu digo pra ela? Será que eu digo? Eu jurei, prometi. Eu prometi cumprir. Já dá pra ir, vai ter Ao mesmo tempo, Deus me lembrou das mulheres que viviam em Cristo, das mulheres que saíram dos seus filhos, muitos delas comigo. Pode assistir tudo de boa. Não concordo que nem todos sejam para o beijo dele, mas alguns delas, nem por isso precisavam de Não, para seu braço não. Já vai! Ô, seu Deus, é você, filho! Que saudade do tempo, entre sempre! Ô, meu filho, essa viagem que fez mal, tá muito não foi olhar pra não, foi? Cadê o mal pertinho? Ah, meu filho, nem fazer essa maluca, essa doida. Eu tô bem satisfeita com o conselho que dei a você. Porque se você tivesse descumprido, você agora também estaria com outra moça. O que houve com ela? Calma, filho, fique calmo. Essas coisas acontecem com qualquer pessoa, isso é normal. O que foi que aconteceu? Chifre, meu filho! Aqui tá no Genoveva tá um tadinho, José de Ouro, mascate. José de Ouro, tá me chamando, né? Esse mesmo. Onde é que ela mora? Perto da praia. Oi, seu Deus, não tá fazendo nenhuma besteira não, Eu filho. não quis ali mais nada. Você via essa na casa do meu velho. Eu todo eu não pensava em nada. As 10 marinhavam na minha cabeça. E elas tinham 4 blocos de sangue vingador. E chegou à praia. Não sabia o número, mas foi perguntando para os vizinhos. Mas não voltou para o acaso e viu que não havia sinal na janela. Que é isso, Delcio? Quando chegou, Sei de tudo. tudo o quê? Fosse quem fosse, disseram que gostava de um homem. Não importa. Sua vadia. Disseram? Pois será verdade. Deu que chegou a ter um impulso de voar no pescoço dela. Mas ela parou só com a ação dos olhos. Que é isso, Delcio? Botou. Sei, seu Delcio. Que é isso, Delcio? Abrir a porta do céu porque eu sei que você é um homem de morte. E aí, me conta essa história.
Genovel contou-lhe tudo, como se estivesse diante do padre, e concluiu sorrindo. Não era um sorriso de zombaria. A expressão das palavras é que era uma mescla de candura e cinismo, insolência e simplicidade. Desisto de definir melhor. Pois sim, Del. Quando jurei, jurei de verdade. Tanto era verdade que eu queria que você para o sertão. Mas pra isso que a gente jura, né? Pra jurar pra não gostar de mais ninguém. Deixe disso, Delina. Até parece que você lembrou de mim lá. Que horas volta o José Diogo? Não volta. Não volta lá pro lado de Guaratiba. Volta sexta ou sábado. Você quer saber o que mal ele fez? Pode ser que qualquer outra mulher tivesse dito palavras iguais. Poucos dariam uma expressão tão cândida, não de propósito, mas espontaneamente. Que mal lhe fez ele? Que mal lhe fez esta pedra que caiu de cima? Qualquer mestre da física lhe explicaria a vida das pedras. Eu vou matá-lo. Que mal ele fez? Você é um ingrato. Eu já disse por repetir. Quando jurei, jurei de verdade. Você tem sua boca de fidelidade. Por onde você passa, você lembrou de mim? Os brincos não eram e nem poderiam ser caros. Eram mesmo de mau gosto, mas faziam vista de todos os diabos. Genovel pegou eles deslumbrado. Decolou. Olhou-se de um lado, do outro, perto e longe dos olhos. E afinal, enfiou-os na orelha. Depois foi ao espelho de pataca, suspenso na parede, entre a janela e a porta, para ver o efeito que lhe fazia. Recuou, aproximou-se, botou a cabeça da esquerda para a direita. Seu Delino, me conte onde sua história, por onde você passou. Não, tenho que ir embora. Mas o demônio da esperança mordia e bajulava o coração do pobre Marujo. Então ele voltou a sentar. Disse 2 ou 3 histórias de volta. Genovel escutava com atenção. Oi, Bel! Oi, Abel! Abel, Abel! Sente, vamos escutar uma história do seu Delino. Não houve outro jeito. A grande dama que prolonga a vida de temperamento da lei do juiz, ou de um capitão, não vive mais intimamente a vida dos personagens que antigamente no Marujo vivia as cenas que ele ia contando. Que importa a grande dama, o autor do livro? Que importa esta moça contador dos episódios? A esperança, entretanto, começava a separá-lo, e ele levantou-se definitivamente para sair. Espere, Delino, espere. Olha, Bel, o que o Delino me deu. Coisa linda, mulher! Ei, Quero crer que o próprio marido. Davi. Quero crer que o próprio marido. Ele é tão Gostou de os ver, achou que pareciam feios para ela. E durante alguns segundos saboreou o prazer exclusivo do perfume de ter dado um bom presente. Mas foram só alguns segundos. O que foi? Como ele se despedisse, Genovel acompanhou até a porta para lhe agradecer ainda mais uma vez o dia. Provavelmente disseram algumas coisas meigas e inúteis. A amiga ficou na sala, apenas ouvindo estas palavras. Deixe disso, Delino. Não pode ouvir o resto, que não passou de um sussurro. Deodoro saiu cabisbaixo e lento. Ai, seu Delino tem modos muito bonitos. Sabe o que ele disse? Diz. Que ia se matar. Ah, Jesus. Se mata não, até parece. Ele diz, mas não. Ele diz que ia se matar, mas não se mata. Coitado, são ciúmes. Mas olha, os brincos são bonitos. Ele desce pra mim, olha como fica lindo. A verdade é que o marinheiro não se matou. No dia seguinte, alguns companheiros bateram-lhe no ombro, cumprimentando pela noite de almirante. Que noitada ontem, cara. Ele, hein? Aliás,
Ele respondia tudo com um sorriso satisfeito e discreto. Um sorriso de pessoa que deu um grande sorriso. Parece que teve vergonha da caridade e preferiu mentir. É verdade, não está bom. Acabou.